Quero falar acerca do templo. O templo como prédio, mas também significando espiritualmente algo profético. O templo, ele existe, o templo ele é hoje cogitado como uma obra aceitável, tolerável. O templo, na atividade religiosa, como o centro de abrigo e de convergência de discípulos com a influência ou com a administração de um determinado líder, a supremacia de um determinado líder com o seu colegiado de colaboradores hierarquicamente organizados dentro de uma estrutura operacional religiosa. O templo, como hoje se conhece religiosamente, dentro de qualquer seita, de qualquer religião ou denominação católica ou evangélica, ele existe. Este templo tão ornado, tão bajulado, tão ressaltado, tão projetado, tão destacado pelos religiosos. Prédios suntuosos são construídos por toda parte das cidades grandes e pequenas. O templo hoje, ele é um objeto de valor inestimável dentro do contexto da vida religiosa. Eu pergunto para o ouvinte, para aqueles que estão acompanhando os nossos vídeos, este que vos fala, o apóstolo Antônio Vieira, aqui da cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Brasil. O templo, ele existe profeticamente ainda nos dias de hoje, esse templo físico conceituado? Eu quero afirmar biblicamente e profeticamente que não existe mais. Definitivamente o templo já teve o seu período completamente confirmado e terminado na pessoa de Yahushua HaMashiach, o Salvador, Jesus Cristo. Quando o Salvador ele esteve cumprindo um propósito aqui na terra, acerca deste templo, no capítulo 21 de Lucas, os versículos 5 e 6, ali nós temos uma citação do mestre. Eu gostaria que você acompanhasse. Eu sempre me refiro às escrituras como um fundamento de fé e de prática e de doutrina indispensável para todo aquele que professa ser um seguidor do Salvador e que busca o reino dos céus e a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então que você manuseie as escrituras e procure conhecer o verdadeiro sentido que ela traz dentro da revelação profético-apostólica que o Senhor está trazendo nesses dias finais para despertar o seu povo e prepará-lo para o fim desta era existente, das atividades humanas, do ativismo humano. Porque hoje nós estamos num tempo profético em que as atividades humanas têm se culminado, têm se acentuado de tal forma, mas que já está com seus dias contados. Neste tempo profético, não posso citar data, mas eu já percebo que a partir da virada do milênio entrou um novo período. Período em que o dia do Senhor vem raiando, a luz do Senhor e do seu juízo vem se aflorando sobre os corações e trazendo luz e revelação, bem como trazendo confrontação e ajuizamento nas consciências daqueles que estão sobre a terra, acerca da volta do Salvador e do juiz de toda a terra. Então esse tempo profético é um tempo de profundas revelações, e eu quero discorrer profeticamente acerca do templo. O vídeo será pequeno, mas nós vamos dar sequência a essas ministrações em outros vídeos subsequentes a esse. Eu quero que você acompanhe atentamente. Lucas capítulo 21. Versículos 5 e 6. O Senhor inicia aqui nesse contexto do capítulo 21 um sermão acerca do tempo profético do fim, o princípio das dores.
e a grande tribulação, consequentemente. Ele diz assim, capítulo 21, versículo 5. Eu quero que você anote os textos. É importantíssimo você ter referendado o entendimento claro acerca da referência do assunto que você está ouvindo, para que você não seja enganado e não tenha dúvidas acerca do que o Senhor está dizendo nesta passagem. Versículo 5, capítulo 21 do Evangelho de Lucas. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui está muito claro. Veja, a multidão estava olhando, inclusive os discípulos do Senhor. Mateus capítulo 24 diz que os discípulos se referiam a este templo suntuoso, todo bonito, ornado. Não é hoje igualmente considerado os templos que estão sendo construídos pelos religiosos de quaisquer seitas. Arquitetos rodeiam toda a estrutura, expõem arquitetonicamente o projeto, a matriz do projeto, colocam lá no mural, edificam uma pedra, e antes, durante e depois da obra é toda uma movimentação intensa e um comentário vasto acerca do que está sendo projetado por aquela religião. E quando da sua conclusão há uma inauguração e uma ênfase cultural muito grande dentro do contexto daquela religião acerca do templo que fora construído. Então é de uma glória, é de um conceito, é de um valor tão inestimável para a religião, para a denominação aceita determinada, que fica quase impossível alguém acreditar no que eu estou dizendo aqui agora. Que esses templos, esses prédios que estão aí destacados, construídos e valorizados pelas religiões, eles não têm nenhum acordo de permanência atual dentro do contexto profético das Escrituras. Quando o mestre disse, apontando ali para aquele templo, veja, um templo pagão, porque apesar de ter sido construído em Israel para os judeus, aquele templo ele fora construído por Herodes. Herodes era um homem pagão. Ele era um homem de ascendência greco-romana e se infiltrou dentro do país de Israel por influência cultural. Ele se instruiu acerca do povo judeu e fora constituído rei sobre aquela circunscrição na qual a Palestina estava sob a sua jurisdição. Então o rei Herodes, um homem pagão, um homem ímpio, sabidamente ímpio, um homem que não temia o Deus Altíssimo, um homem que não servia o propósito do reino dos céus, um homem que não cria no Messias e não servia o propósito da vinda do Messias, do Salvador e restaurador, Rei de Israel, que seria o nosso Salvador Jesus Cristo. Quando do nascimento, ou da alusão do nascimento de um rei, por aqueles 3 reis profetas que vieram do Oriente e viram aquela estrela que apontava em Belém o nascimento do Salvador, o rei Herodes ficou completamente possesso e intentou no seu coração destruir, banir o rei de Israel. E matou, naquela ocasião, quando o mestre estava com seus 2 anos de idade, ele tendo presumidamente intentado matar o
Salvador, ou Libertador, ou Rei de Israel, porque ele se julgava absoluto, era um homem possesso pelo poder, um homem ganancioso, e não permitiria que um rival ou que um concorrente viesse consolidar um reino em contrapartida ao reino que ele exercia em Israel. Então, esse homem corrupto, ímpio, perverso, que na verdade era um ditador, que se impunha sobre o povo, mas não tinha nenhuma relação fiel com o povo e com o propósito do reino do Messias, ele então tenta matar o menino Jesus. E ele dizima em Belém, ele dizima nas cercanias de Belém, em toda Belém, ele dizima uma multidão incalculável de crianças até os 2 anos de idade, de 1 a 2 anos de idade. De 2 anos para baixo, todas as crianças foram dizimadas, porque naquela ocasião, ou nessa faixa etária, estaria referendado, estaria dito que o Messias, o Salvador, estava vivo. Então esse foi um intento voraz e tirano que esse homem, ditador, traçou contra o Salvador. E ele foi quem construiu aquele templo. Aquele templo ele foi construído durante aproximadamente 400 anos de trabalho duro. Eram pedras gigantescas, um trabalho muito árduo. E quando da manifestação do Salvador, ele então diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E esse mesmo templo, ele foi destruído no ano Domini do Senhor, no ano da existência do Senhor, quando o Senhor morre e ressuscita e é assunto aos céus, aproximadamente no ano 36, 37 da sua era. E então, posteriormente, alguns 20 anos, 30 anos no máximo, Tito, um general, ele entra em Jerusalém e destrói toda a cidade, queima as casas, matam o povo, leva as mulheres cativas, as crianças, e queima o templo, destrói o templo. E hoje só existe daquele templo de Herodes aquela muralha onde os judeus ficam lamentando, e vocês veem pela televisão, pela mídia, pelos jornais do mundo inteiro aparecendo aquela muralha onde ali estaria esse templo que o mestre profetizou 2000 anos atrás. Não ficaria pedra sobre pedra que não seja derribada. E eu quero dar sequência acerca da queda deste templo e da extinção ministerial do papel do templo físico no próximo vídeo. E eu quero adentrar sobre o plano histórico desse templo físico e como ele foi importante durante toda a história, mas que com a morte e ascensão do Salvador, esse templo definitivamente ele fora extinto e cumpriu seu papel definitivo na história. Até o próximo vídeo.